Uma fala da ministra Simone Tebet, que é ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, que ela fez na Carta Capital, numa entrevista lá, causou repercussão. E aí isso atiçou, né, os apoiadores do governo Lula, mas também atiçou os detratores, né? Eu quero ver com vocês aqui o que ela disse e depois pensarmos algumas coisas sobre esse assunto. Então, para começar, vamos ouvir aqui Simone Tebet falando sobre a possibilidade de um investimento monstro da China no Brasil para construir ferrovias. Ouçam. Nessa viagem do presidente Lula à China, nós teremos novidades. Esse tema, rotas de integração, será abordado durante essa visita? Sem dúvida nenhuma. A gente já está tratando da questão das rotas sul-americanas e integração com a China desde o primeiro mês do governo do Lula 3. Nós vamos trazer, se Deus quiser, na mala, né, notícias boas. Primeiro, porque a equipe, na primeira reunião que nós tivemos no Palácio da Alvorada com o próprio presidente Xi Jinping, eu tive a oportunidade de falar, inclusive, das rotas, percebi a pergunta que o presidente Xi Jinping fez para a nossa equipe e nós pudemos responder, foi a questão de ferrovia. Eles estão muito interessados em ajudar o Brasil, né, a rasgar o Brasil de ferrovias. A gente sabe que ferrovia não existe dinheiro público suficiente, seja no Brasil hoje em dia, com exceção da China ou talvez Estados Unidos, não existe dinheiro público suficiente para fazer ferrovia porque é muito caro. Mesmo os investimentos privados no Brasil, né, eles preferem rodovias, portos, aeroportos porque é muito mais barato. Se nós não tivermos fundos internacionais, no caso específico da China, né, ou participação da China, porque tem interesse no Brasil em consórcios, enfim, para que a gente possa construir ferrovias no Brasil, nós vamos ficar aí com essa dívida histórica com o nosso país. Então, sim, estou muito otimista. Eles pediram para colocar as rotas de integração sul-americana como um dos eixos de trabalho. Então, aqui você tem uma fala da ministra, né, da Simone Tebet, indicando que a China pretende rasgar, aqui é um termo que ela utiliza, rasgar o Brasil com ferrovias. E aí a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o uso desse termo. Não sei se é um termo que ela está utilizando, se é um termo que os chineses adotaram, sabe, se ela como fala rasgar em chinês, mas não sei de onde surgiu esse termo, né, se é ela que está usando, mas me surpreende que ela adote, né, ela, Simone Tebet, que é uma pessoa que se comunica muito bem, sabe usar muito bem as palavras, basta lembrar, né, dos discursos que ela dava durante a CPI da Covid, que eram discursos históricos, alguns deles. Então, assim, alguém que sabe se comunicar muito bem, usar um termo que é tão agressivo assim, né? Então, assim, o termo rasgar não é um termo que dá a entender que vai unificar o país ou que vai integrar o país, mas que vai ser abrupto e em certo sentido, né, esse termo tem uma conotação negativa. Embora seja um termo corrente, as pessoas usem isso para significar essa malha que vai se expandir por todo o Brasil, mas me soou um termo sabe, pesado. E aí isso indica, né, e muita gente está apontando ali, está criticando essa fala, né, essa participação agora, essa interferência chinesa na estrutura de transporte no Brasil. Aí muita gente está entendendo que isso aqui pode levar a, inclusive, abusos, né? Violação de normas ambientais, sabe? O modo como isso vai ser feito, inclusive já estão falando, já estão especulando que pode haver corrupção, porque se forem dotar mão de obra brasileira. Então, assim, é uma noção também de que brasileiro é incorrigível e que vai ter corrupção, não importa como. Então, assim, é um termo pesado e eu acho que, como eu falei, me surpreende que ela tenha usado esse termo, porque, embora ela fale no aspecto positivo, né, como isso pode ser transformador para o país, ao mesmo tempo é um termo que cai ou soa agressivo. Mas, além disso, né, daí pensando sobre a história, né, do Brasil e a história das ferrovias no Brasil, e houve projetos no passado de uma construção de uma malha ferroviária no Brasil e até houve alguns esforços nesse sentido, mas, no geral, sempre foi muito localizado. Então, assim, não é uma coisa que como a gente observa em muitos países europeus, né, que você tem uma malha ferroviária gigantesca que abarca diferentes países e nações pequenas, muitas vezes, como Bélgica, por exemplo, tem uma malha ferroviária enorme. E aí, quem conhece um pouco de história, quem já estudou um pouco história da Revolução Industrial, por exemplo, sabe que a Revolução Industrial andou de mãos dadas com a máquina a vapor, com o trem a vapor e com a ferrovia. Quem já leu, por exemplo, a obra do Hobsbawm, né, sobre a era moderna e contemporânea, então ele começa com a Era das Revoluções, depois na Era do Capital ele aborda mais essa questão da estrada de ferro. Ele mostra ali uma série de mapas, né, no livro dele, como a expansão da indústria ela também necessitava da expansão das ferrovias. Então, assim, ele mostra, por exemplo, a progressão da construção de estrada de ferro nos Estados Unidos,
que se torna uma potência industrial também muito rapidamente durante a Revolução Industrial, a expansão da malha ferroviária na Inglaterra, na França, na Bélgica, e como alguns países ficaram para trás nessa corrida e acabaram perdendo também espaço, porque, em grande medida, a construção de ferrovias era uma necessidade de transporte de mercadorias, de produtos manufaturados. Então, basta pensar, por exemplo, na região de Lancashire, que é onde fica Manchester, né, foi onde eu morei durante 2 anos. Ali foi uma região, fundamental para a Revolução Industrial britânica. E o que acontecia era que muitos industriais, para escoar seus produtos, eles mesmos construíam a estrada de ferro, eles mesmos construíam a infraestrutura de transporte para isso, né? Então, por exemplo, muitos industriais conectavam suas fábricas à estrada de ferro que ligavam até o porto de Liverpool, ou construíam canais para poder fazer esse escoamento de produtos, ou para poder levar para Londres. Então, sim, a construção de estradas de ferro naquele momento, né, século XIX, aqui a gente está falando, e no século XIX, isso aqui era uma necessidade de transporte rápido de produtos, né, das mercadorias produzidas pelas indústrias das potências industriais. Então isso aqui acabou se tornando, como eu falei, quase um sinônimo, né, expansão comercial, expansão industrial e expansão de estradas de ferro. E aí você pode pensar no caso da China, né, que era um país que era agrícola até os anos 50, era totalmente agrícola talvez até os anos 70, se for pensar, né. E aí começa um esforço de liberalização econômica no país e junto com isso também de transformar a China numa potência econômica e industrial. E aí também começa esse projeto, né, gigantesco na China de construção de estradas de ferro. Então, assim, mesmo na era contemporânea, parece que esse progresso econômico e industrial está vinculado com a estrada de ferro, até porque reduz custos e torna tudo mais rápido em relação ao transporte desses produtos, né? E aí a China também tem tido, né, ao longo dos últimos anos aí um projeto bastante agressivo, daí a gente pode rasgar o mundo com projetos de infraestrutura em outros países, né, em países africanos e em países latino-americanos também. E o Brasil agora parece que entrou nessa rota. Então, assim, o que ela fala aqui é esse projeto agora imperialista, a gente pode dizer que não dá para negar nesse sentido, né, imperialista da China de unificar países do sul global para poder enfrentar, inclusive, a potência industrial e econômica que é os Estados Unidos. Ou que era, né? Industrial já nem tanto, assim, mas a potência econômica que é os Estados Unidos. E aí a gente percebe nesse reposicionamento global aí de forças, né? Os Estados Unidos nesse confronto, né? Graças ao Trump, nesse confronto contra não apenas adversários históricos, mas também contra aliados. E aí a China vem com esse reposicionamento aí que vai ser fundamental para os próximos anos. Aqui a gente pode imaginar que a ordem global foi redefinida e a China é um dos principais participantes desse novo mundo. Então isso é inegável. E aí, além disso, né, além desses pontos aqui de compreender como o projeto de ferrovias foi fundamental para a industrialização de muitos países, aí a gente pode perceber o tom das críticas feitas a essa fala da Simone Tebet, porque daí muita gente começou a ir para as redes sociais, botar os mapas topográficos do Brasil, né, mapa do relevo brasileiro, para exemplificar como é muito difícil, quase impossível unificar ou rasgar o país com ferrovias. E aí, como eu falei, já havia projetos desde o século XIX para isso, né? Então, assim, o governo durante o Império, né, durante o regime do Dom Pedro II, já havia projetos ambiciosos de construção de estradas de ferro. Você pode olhar vários planos, vários modelos, né, vários projetos de integração com ferrovias no Brasil, geralmente conectando as zonas produtoras com as grandes cidades e conectando também as grandes cidades do litoral, né? E aí a gente sabe, né, inclusive, que houve projetos bastante ambiciosos naquele momento, né? Houve a construção de estradas de ferro entre Curitiba e Paranaguá, por exemplo, cruzando, né, Serra do Mar. Houve a construção da estrada de ferro entre Rio de Janeiro e Petrópolis, que era onde ficava a casa de verão, né, da família imperial. Então, assim, vários projetos que foram feitos naquele momento e, de fato, claro que foi bem tímido em relação ao que a Inglaterra fez, por exemplo, mas certamente já sinalizava uma compreensão de que isso era importante. E aí também há histórias, né, como, por exemplo, que foi contado na série, no livro Média Maria, dos problemas encontrados para fazer isso no Brasil, né? Teve lá a história da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que foi um problemão completo, né? As epidemias que tinha lá na Amazônia, violência, ou seja, então assim, o Brasil também apresenta uma série de desafios que são muito além da topografia, né? Há desafios ali, inclusive, de integração num país gigantesco como o Brasil, que produz no interior, mas a população no geral vive na região litorânea, né? Se você pega o mapa demográfico do Brasil, a gente tem aqui basicamente a composição da construção do país foi graças às navegações e foi toda bordeando a costa do Brasil. Então qualquer projeto de integração via ferrovia tem que compreender também onde está a população e o que significa transportar esses produtos, em grande parte. A gente pode pensar que a China esteja visando matéria-prima, né, que é o que o Brasil sempre forneceu, o agronegócio, por exemplo. Então, assim, a gente pode imaginar que essas estradas de ferro teriam que integrar
a zona produtiva, né, de matéria-prima com as grandes cidades. Mas, além disso, né, tirando esse aspecto, a gente tem que pensar como é a topografia do resto do mundo. Né? É como se só o Brasil tivesse acidentes geográficos e só o Brasil apresentasse desafios para a construção de ferrovias. A gente pode pensar em muitos casos. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você olhar o mapa ferroviário dos Estados Unidos, atravessa ali as montanhas rochosas. Né? Tem uma cordilheira que cruza de norte a sul, no oeste dos Estados Unidos. Você tem estradas de ferro que cruzam as montanhas rochosas, que cruzam as montanhas Apalache, né, que ficam na costa leste ali também, que é onde se situavam as 13 colônias originais dos Estados Unidos. Também houve desafios para a construção de estradas de ferro nos Estados Unidos. A China, por exemplo, também tem uma topografia também bastante irregular, ainda mais quando vai para o oeste, né, que é bastante montanhosa. É claro que boa parte da população está margeando os principais rios a leste, mas você tem ali um projeto bem ambicioso também, que foi construído em poucas décadas, né, de integração da China com ferrovias. E pensar na Europa também. Na Europa também há muitos países com bastante acidentes geográficos. Né? A Suíça, por exemplo, só montanha praticamente, e você tem uma malha de ferrovias bastante, bastante abrangente ali, que vincula várias regiões do país. A própria Espanha, né, que é onde eu moro, que tem atualmente a maior malha de trens velozes da Europa, que é uma malha incrível de trem-bala, ela também tem bastante acidentes geográficos e isso não impediu que fizessem. Não acho que seria um argumento para tentar contestar a possibilidade de integração ferroviária no Brasil. É claro que aí vai depender da grana, né, dos investimentos multibilionários que a China possa empreender no Brasil, mas só lembrando também que aqui você tem esse elemento aí de uma expansão imperial do controle da China em relação ao sul global, que é o que está acontecendo já e que me parece ser quase inevitável. E aí um último aspecto que eu acho que vale mencionar, e aí é o ponto curioso dessa história, é como surgiram subitamente centenas de especialistas na China nas últimas semanas. Né? Pessoas que até 4 meses atrás só falava da Revolução Brasileira, agora faz vídeo de 5 horas explicando como funciona a China. Então eu acho espantoso isso, né? Como a internet tem esse potencial de criação de especialistas instantâneos. Todo mundo conhece a China agora, todo mundo domina a China. Não é meu caso, não sou especialista na China, tenho uma leitura bem periférica sobre o assunto, até porque não é um tópico que chamou minha atenção ao longo dos anos. Só para comentar aqui uma curiosidade, eu fiz um curso tempos atrás sobre o pensamento chinês contemporâneo, né? Sobre o marxismo contemporâneo na China. E aí foi interessante porque, aí está na minha área, né? Que é o pensamento, que é a filosofia, que é como as ideias estão, em contato, em comunicação, em disputa também. E aí nesse curso, que era uma universidade chinesa, se não me engano, explicava como a filosofia ocidental ela se funde com o pensamento chinês tradicional, como o confucionismo e como o taoísmo. Então, quando a China, por exemplo, alega que eles são um país socialista com características chinesas, o que eles basicamente estão dizendo ali, né, de acordo com esse curso universitário, então, basicamente o que estão dizendo ali é que eles não veem contradição entre o modelo socialista e o modelo capitalista, porque daí eles partem, inclusive, da filosofia chinesa tradicional, como o taoísmo, né, quando você tem lá o yin yang, né, o polo negativo e o polo positivo, as duas forças que estão unidas no Tao, então elas coexistem. Embora elas sejam forças opostas, elas continuam fazendo parte do mesmo sistema, né, da mesma cosmovisão. Então, para eles, nessa visão, né, tentando aqui justificar a ideologia que talvez nortearia a visão chinesa sobre capitalismo e socialismo, que seria uma grande questão ali, a China é socialista ou não é, para eles é um não problema. Então, eles integraram duas forças que seriam opostas, mas que dentro da visão, da cosmovisão do projeto nacional chinês faz sentido. Essa é uma outra pergunta que muita gente tem que se deparar, né, tem que lidar com essa questão, né? Um projeto comunista de fato ou não é? O que eles aplicam ali faz parte da visão marxista ou não faz? E aí você vai ter, as mais distintas posições. Aqui, inclusive, a gente retorna, né, ao vídeo do Thiago Braga que eu falei aqui sobre como a gente já parte de uma visão prévia para poder tentar assimilar as informações do mundo. Vai ter gente que vai ler as informações sobre a China e vai dizer, olha só, é sim uma nação socialista que está usando o capitalismo para poder se desenvolver, mas não como um projeto nacional, apenas como um meio para um fim. Tem gente que vai pensar isso, tem gente que vai dizer, não, aqui o que você tem é um projeto capitalista, um governo de um partido único e que é imperialista, e que é tão imperialista quanto qualquer outra nação imperialista da história. Então, vai ter gente que vai entender nesse sentido. E isso vai depender, basicamente, da sua visão prévia, né, o modo como você quer entender essa situação. Eu não acho que os dados da realidade são capazes, muitas vezes, de alterar a percepção da pessoa sobre certos assuntos. Mas, mesmo assim, o que você observa agora é essa proliferação absurda, né, de especialistas na China que surgiram de um dia para a noite. Pessoas que
que, sabe, possivelmente nunca haviam dedicado muito tempo para isso, mas de repente vem falar aqui com áreas de autoridade. Não vem falar com áreas de estou pesquisando e vou trazer com vocês as minhas conclusões a partir daquilo que eu já li sobre isso, ou quero dividir com vocês o resultado das minhas pesquisas. Vem falar como se eles fossem autoridades naquele assunto, né? Olha só, é isso, essa é a verdade. Quem está contestando isso aqui não compreendeu nada. E isso, como eu falei, é um fenômeno bastante contemporâneo, né? De pessoa ir lá, agora nem é o Wikipedia mais, nem é mais Google, a pessoa vai no ChatGPT, faz uma busca ali de 30 segundos e já vira um expert em China, em construção de ferrovia, né? Pessoas que estão contestando a possibilidade de construir estrada de ferro no Brasil, sendo que já houve esses projetos, já houve, como eu falei, projetos bem ambiciosos no passado, em 1800 e pouco, né? 1880 tinha construção de estrada de ferro no Brasil. Eu li um pouco sobre a construção da estrada de ferro Curitiba, Paranaguá, quando eu fui escrever o primeiro romance, que era ambientado em Curitiba, né, no século XIX, e ali você tinha, sabe, com tecnologia antiquada, com tecnologia, sabe, que hoje em dia nem se utilizaria mais, você já tinha pessoas construindo isso aqui no Brasil. Então, assim, por que em 1880 e pouco podia construir e hoje em dia não teria tecnologia para isso? É claro que haveria possivelmente uma série de empecilhos que não havia no passado, né, inclusive, como eu falei, regulamentações ambientais. Então, assim, hoje em dia tem reserva indígena que não pode atravessar, não pode, sei lá, destruir certas reservas naturais, assim por diante. Então, assim, é possível que hoje em dia tenha outros obstáculos que não havia no passado, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem em outros países do mundo, ou na China também no passado. Mas, mesmo assim, não quer dizer que seja, sabe, inviável ou não factível. Como isso vai ser feito, né, como isso vai integrar o Brasil, como isso vai permitir com que não apenas produtos, mas passageiros possam viajar de maneira, sei lá, barata não sei, mas de maneira bastante eficiente entre diferentes estados e regiões, isso é uma coisa a se ver. Mas certamente uma coisa para décadas, não é uma coisa para governo Lula, não é uma coisa que a gente vai ver aqui daqui 2, 3 anos, é uma coisa que possivelmente vai levar 15, 20 anos para você ver essa malha rasgando o Brasil, como se diz. E aí entra uma das questões que envolve as democracias, né? Porque as democracias, elas, como elas dependem do momento e da gestão do partido que governa, de quem é o político que está no poder, muitas vezes esses projetos em longo prazo, eles são inviáveis porque há uma mudança de percepção, há uma mudança de modo de fazer as coisas, uma mudança de relação Brasil-China, por exemplo, que pode afetar os projetos futuros. Então, assim, é uma das críticas feitas ao modelo democrático, né? Que qualquer coisa, que qualquer projeto, que qualquer visão em longo prazo, ela é inviabilizada pelo mundo concreto e pela transição de poder, né? Pela troca de poder, porque nem sempre todo mundo vai concordar com esses projetos. Pode ser que entre um governo neoliberal depois, né? Embora muita gente chame o Lula de neoliberal, pode ser que entre um governo neoliberal de fato no futuro e que ache que isso não seja viável, que não seja, sabe, benéfico para o Brasil, ou outros interesses, né? Outros lobbies comecem a atuar para impedir esse tipo de avanço dessa interferência chinesa no Brasil. Então é uma questão também a ser analisada. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história, primeiro sobre a fala da Simone Tebet de rasgar o Brasil, né? A China vai ajudar a rasgar o Brasil com ferrovias, o que isso significa na sua cabeça, o que você entende com isso. Também sobre essa correlação, né, entre expansão industrial e expansão das ferrovias, que é uma coisa histórica, a China também aplicou isso, e o que isso pode significar para o Brasil, se é uma coisa factível, e por fim, sobre essa proliferação de experts na China, né? Todo mundo agora fala assim com a boca cheia sobre a China, como se tivesse a vida inteira de estudos sobre a China, como se falasse chinês, como se tivesse contato com industriais chinesas, como se soubesse como funciona a estrutura, sabe, governamental da China, como se compreendesse os meandros econômicos da China, e me parece que há muito blá 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 aí, há muito gogó e bem pouco conhecimento real sobre o assunto, né? Então, assim, aqui para mim não tem o menor problema em falar para vocês que eu não sou nenhum expert na China e eu observo isso aqui como esse fenômeno que está acontecendo, esse fenômeno de transição de um modelo de governança global que havia, né, no qual os Estados Unidos tinha essa preponderância e agora está em declínio, e a transição para um mundo no qual a China será essa potência. E aí, o que significa, eu não tenho a menor ideia. Então, me digam o que vocês pensam aqui embaixo, deixe comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento, e só lembrando que agora estamos no Brasil, eu e Caroline Arcari lançando o livro Beijos, que é um livro infantil que fala sobre esse ato tão humano, né, que é o beijo, né, um ato de afeto, de carinho, de cuidado, de respeito. Então, o livro tá lindo demais, é um livro assim com ilustrações de Inês da Fonseca, tá maravilhoso, uma obra de arte de verdade, e no dia 17 de maio estaremos no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa de Ipanema,
vai lançando esse livro às 16 horas. Basta clicar no link aqui na descrição desse vídeo para garantir a sua presença. É de graça, não tem que pagar nada para estar lá, mas tem limitações de espaço, então vá lá e garanta sua presença. Os ingressos estão quase esgotados, então vá lá e faça agora a sua inscrição. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau! Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.